Shalom, meus queridos, a graça e a paz. Falamos de Varginha, Minas, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Alguém pergunta, por que você fica repetindo isso toda aula? É porque as aulas são colocadas parceladas, então pode alguém só assistir essa aula aqui. Se assistir só essa aula e não falar nada, ninguém sabe quem sou, de onde é, o que é isso. Então toda aula tem que repetir tudo. Centro de Cultura Bíblica Bereshit, mantenedor do Seminário Tabernáculo, Seminário Bereshit, Faculdade Bereshit, fundado em 1992, sem fins lucrativos. Estamos estudando a Bíblia, temos 3 cursos, o básico, intermediário e bacharelado livre, são cursos livres, você pode fazer aí na sua casa, se quiser diploma e certificado histórico, tem que matricular, senão você só assiste às aulas e Deus te abençoe. Eu sou o pastor Ilmar Saten Erik Heller Kaiser, alemão, pentaneto de alemães, que chegamos aqui no Brasil em 1837, família protestante, fui batizado com o Espírito Santo aos 11 anos, estou com 60, estamos estudando a Bíblia, eu sou pastor há 33 anos e não sei nada até hoje. E as nossas aulas aqui é curso intermediário, depois que faz o básico é intermediário. E a matéria é Administração Eclesiástica 2. Estamos estudando os assuntos práticos da administração eclesiástica. Na aula passada nós falamos do regimento interno. O que tem que ter no regimento interno, primeira parte? Normas para o uso do salão, norma para o uso do templo, sobre casamentos, ofício fúnebre, reuniões, orientação sobre a ordem, disciplina e reverência na igreja. Isso nós falamos na primeira parte. Agora, iremos falar sobre a segunda parte daquilo que tem que ter no regimento interno, né? Falamos também sobre norma de zeladoria, nessa aula passada. Falamos também sobre a saída de conjuntos da igreja. Não pode sair revelia, tem que ter uma ordem, né? Hoje, continuando o regimento interno, vamos falar sobre a situação do grupo de louvores. Cada igreja tem seus grupos de louvores, grupos de instrumentistas, tem a corpo diaconal, tem muitos grupos dentro da igreja, né? Muitos departamentos, que alguns chamam assim. Esse departamento de louvor, que geralmente é aquele que faz a primeira parte do culto, né? O introito, ele então tem que ter um regulamento para ele. Quem pode pertencer a esse grupo? A pessoa não batizou ainda, pode pertencer? Batizado ou imersão ou aspersão, né? Nós pentecostais admitimos por imersão, os tradicionais por aspersão. O certo é o seguinte, quem não é membro da igreja pode pertencer ao grupo de louvor? Tem que constar no regimento interno, sim ou não. O regimento interno tem que ter, esse grupo de louvor vai se reunir quando vai ensaiar. A gente vê muita gente cantando na frente com a seguinte coisa, irmãos, eu vou cantar aqui, peço irmãos me perdoem se eu errar. Não pode cantar, gente. Você tem que fazer o melhor para Deus. Como é que você vai começar um culto dizendo se eu errar aqui, se é uma cantoria, uma música, se eu errar os irmãos me perdoem? Porque você não treinou, você não ensaiou, você não fez por bem, você não está apresentando coisa excelente, não. Essa pessoa tem que ter na memória, dá licença, você não pode cantar, não. Vai ensaiar e preparar. Depois você vem cá para você fazer. Então tem que constar nisso. Então tem que ter quem é o líder desse grupo de louvor, quem é que escala as pessoas. Quantos grupos vai ter nesse departamento de louvor e adoração? Instrumentista pode ser outro departamento, pode ser o mesmo também. Qual é a atribuição? Quem é o presidente desse grupo de louvor? Dessa parte da adoração aqui no templo? Qual a escala? Quem canta na quinta? Quem canta na terça? Quem canta no domingo à noite? Quais os hinos vão ser cantados? Isso tudo tem que constar no regimento, senão começa a trazer hinos que não tem nada a ver com a adoração, hino contando história. Irmãos, o tanto de hinos que tem hoje em dia, de música, não vou falar hinos não. Muita gente rechaçando os hinários antigos, o cantor cristão, os salmos e hinos, rechaçando os hinos primitivos, né? Que falam de coisas espirituais, que têm referência à adoração. Para muitas coisas, musiquinhas hoje em dia, que fica só no lá, 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 ei, 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 glória, glória, pula, pula. É preciso pensar que o louvor tem que chegar nos céus. É preciso ter cuidado com isso. Muito cuidado. Muito cuidado nas músicas que vão ser cantadas. Primeira coisa, você que vai escolher música para cantar na igreja. Leia a letra da música. Veja se ela fala, de que ela fala. Veja se ela está indicando uma adoração para os céus. Ou se ela está contando história. Se ela está contando história, o que vai levar? O que vai servir isso na igreja? Essa música contando história. Ela vai adorar a Deus? Vai chegar no céu? As orações do santo vão chegar? O louvor vai chegar? Tem música que só conta história. Tem música que não tem um fundamento. Ela não está enaltecendo, exaltando, glorificando, adorando o Deus Criador. Então é preciso saber disso, qual música nós vamos cantar. E qual tipo de ritmo vai aceitar na igreja? Tem igreja aceitando funk, tem igreja aceitando rap, tem igreja aceitando samba, tem igreja aceitando axé. Mas qual é o louvor bíblico?
Isso é um outro assunto, muita parte profundo, né? Como Davi fazia para louvar? Era a harpa, né? Quais instrumentos nós temos de louvor na Bíblia? Cítara, harpa, flauta. Nós não tínhamos instrumentos que tem hoje, mas não quer dizer que não pode. Mas tem coisas que não vão cooperar para o enlevo espiritual. Por que o louvor serve? Para que tem louvor na igreja? Para a pessoa aparecer na frente? Aí isso é uma coisa interessante do grupo de louvor, né? Que vestimenta você vai usar lá? Aquela calça justinhazinha aparecendo os testículos do homem? Aquela calça justinhazinha aparecendo quase a vagina da mulher? Ou aparecendo as nádegas da mulher? Por exemplo, uma roupa de academia, você pode cantar na frente da igreja? Você se vê a curva direitinho, porque ela é de malha. Um homem com a calça suja, uma camisa branca suja, mulher com o cabelo desgrenhado. Isso tudo tem que estar no regimento interno, no concernente ao louvor e adoração. É só com um linho fino retorcido, é só o melhor, a excelência. Não é só no hino, não é só no ritmo, não é só na roupa. O grupo de louvor, irmão, tem que ser um grupo que vive em oração e jejum. Tem que ser um grupo que se dedica a buscar a Deus, é igual o diácono. Você pode levantar diácono qualquer pessoa? Não, só aquela pessoa muito espiritual, porque ele fica o tempo todo fora da comunhão. Então ele tem que ter uma vida própria de comunhão com Deus, porque na igreja ele não fica em comunhão. O diácono não pode ficar na igreja com o olho fechado na porta, louvando a Deus, aleluia, oh glória, e cheio de Espírito Santo. Passa um bêbado, bate nele, ele quer sentar. Né? Eu já contei para vocês o caso do diácono na igreja, que estava tão cheio de poder, estava no meio da porta, a porta fazia assim, a porta abria assim, ó. Ele ficou no meio, de repente a porta veio, tum, fechou e caiu sentado para trás. O vento bateu e não viu. O diácono tem que ser muito espiritual, porque ele tem que estar conectado, ligado, ele tem que ter vida própria, porque na igreja ele tem que ficar alerta. Ele está trabalhando, ele não pode ficar participando. Ele está de olho, alerta. Então o regimento interno concernente ao grupo de louvor e adoração é muito sério. Tem que saber quem pode formar, quais conjuntos vão ter, que dia vai cantar, o ritmo que vai tocar, quais serão os ritmos que serão abordados, né? Isso é muito sério. Que tipo de música vai se apresentar? Não é qualquer música que vai passando por aí. Hoje em dia tem algumas pessoas pegando música mundana, letra, a música mesmo, né? E colocam uma letra cristã nela. Uma letra mundana, pega lá e vem e coloca uma música mundana, um ritmo, uma melodia mundana, para uma letra cristã, uma letra evangélica. Então não tem condição, isso não bate. Eu sou o autor do hino do Ministério Tabernáculo, que foi escrito em 1992, quando comemorou essas bodas, o jubileu de prata. Quando nós fizemos 25 anos, Deus me deu a letra, eu coloquei dentro de um hino, chamado Estandarte da Igreja, o Estandarte desta Igreja. Aí eu coloquei a letra contando a história do Ministério Tabernáculo. E avante tabernáculo, na seara do Senhor, o Evangelho proclamai, difundindo o seu amor. Então eu peguei um hino que já existia, que é o Estandarte da Igreja, e coloquei a letra nele com a melodia de quem fez aquela melodia antigamente. É o hino oficial do Ministério Tabernáculo. Então, meus queridos, isso é muito importante. Aliás, uma coisa muito importante no regimento interno é essa questão da adoração na igreja, louvor. Vai ter coreografia ou não vai? Aquelas meninas com aqueles panos cantando e rodando, ou aquilo tira a comunhão das pessoas. Vai ter bateria? Tem igreja que não aceita nem instrumento. Tem uma igreja chamada Sem Nome, ela não aceita instrumento, não aceita nada. É na voz e só um violãozinho, se quiser. Então vai ter bateria ou não vai? Tem lugar que não aceita bateria. Tem gente... uma coisa importantíssima é a sonorização da igreja. Tem que ter alguém de Deus naquele som. A pessoa põe o som muito alto, põe o som muito baixo. Põe o retorno, fica agudo, fica aquele trem fino, dando eco, né? Dando aquela coisa terrível. É uma coisa... Tira a comunhão de todo mundo. Se o grupo de louvor não estiver afinado, se o instrumento não tiver... Tem gente que quer afinar instrumento, irmãos, na hora do culto. O grupo de louvor, instrumentista, tem que chegar no mínimo 15 minutos antes. Não pode tocar quem chegou depois da hora, não. Fica sem. Não tem cabimento. Tem que ter ordem. Orar lá atrás da igreja. Primeiro oração, pedir a Deus direção, abençoar, para não ter nenhum problema. Depois fica pondo a culpa do diabo. O baixo quebra, o baixo arrebenta a corda, é o diabo é que permitiu isso. Não, você que não olhou que ela estava arrebentando. O aparelho não funciona, você não testou. Está desafinado, você não chegou antes para afinar. Quer afinar na hora do culto, na hora do pregador? Então, isso tudo tem que constar no regimento interno da adoração e dos instrumentistas e da sonorização. Essas três áreas andam junto. Tem que ter um sonoplasta que saiba, que entenda da coisa. Né? Na hora de colocar e tirar o playback, né? Para não ficar demorando demais.
testar o data show, acompanhar. Tem gente que quer dirigir data show, mas não acompanha a música. Ele está espiritual, ele está olhando para outras coisas. O povo está cantando a estrofe 2, ele ainda está na estrofe número 1. Então isso tudo tem que constar nesse regimento da adoração, instrumentistas e sonoplastas. Amém? Fica na paz, tchau, tchau.